Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o São Paulo tem novo reforço que já chegou no CT da Barra Funda de forma completamente inesperada. Fora que nós temos mais 2 novos jogadores com mudanças impressionantes no time agora do técnico Hernan Crespo para enfrentar o Santos. Tudo isso e muito mais, tem muita notícia, todas as últimas informações e notícias do São Paulo Futebol Clube. Aqui eu separei muita coisa, tem muita coisa rolando, inclusive muita coisa boa, muita mudança no time e várias outras questões que estão acontecendo que eu atualizarei tudo aqui de tudo que tá rolando. Galera, novidade espetacular envolvendo o André Silva, né? Uma coisa assim, um feito talvez histórico dos últimos 10, 15 anos, talvez envolvendo o departamento médico de São Paulo, bem verdade, né? Agora só tem ainda o André Silva e o Rian, mas o André Silva está para entrar em fase final de recuperação. Um feito histórico para um departamento médico tão incompetente que melhorou, né? Agora foi mudado grande parte da equipe do departamento médico e nós vemos uma melhoria gigantesca. Fazia muito tempo que nós não víamos tanto o DM do São Paulo vazio. Isso é uma novidade espetacular que atrapalhava demais o time, o elenco na temporada e todos os técnicos reclamavam disso. Agora nós só temos o Rian com uma lesão gravíssima. O André Silva ainda não está 100% pronto, mas já começa a transição. Já dá esperança para voltar. E o André Silva, que foi um alvo da torcida, até eu cheguei a criticar o André Silva. Nós estamos neste momento vendo o Tapia fazer boas partidas. O Tapia, aquele jogador aquele atacante que fez gol no Palmeiras, Corinthians, Santos, e que nós temos uma certa impressão ruim em relação à técnica do Tapia. Então, se o Tapia tá conseguindo ter um aproveitamento, tá conseguindo render de forma interessante com o Crespo, a volta do André Silva me anima demais. Com a chegada, não foi muito bem o Crespo, né? Foi o Crespo, mas o chacoalhão mesmo, a grande mudança que nós tivemos, a grande reviravolta maravilhosa ultimamente, foi a chegada do Rafinha. Foi as mudanças que o Rafinha fez com o vestiário, né? A transição, para não impactar, para não deixar influenciar a parte política, administrativa do São Paulo com os jogadores em campo. Então, essa questão do Rafinha mudou demais todo o humor, o sentimento, o ânimo dos jogadores e do técnico. E aí um cara igual o Tapia, que não é bom igual o Caleri, igual o Luciano, igual o Lucas, igual nossos principais jogadores, está rendendo bem. Então, por essas e outras, eu gostaria sim de ver o André Silva. Não acho o André Silva um centroavante espetacular, mas o André Silva ele tem bons números. Nós tivemos altos e baixos com o André Silva, e o André Silva ele também jogou em um momento muito turbulento, em um momento de muita bagunça. Nunca teve tempo, né, paz, tranquilidade para chegar e trabalhar, chegar e fazer um futebol. É sempre muito pressionado. Não que não esteja certo, não que a torcida e o São Paulo não estejam certos, né? Mas ele nunca teve paz para chegar e fazer um joguinho. O que eu tô querendo dizer é que a maioria dos jogadores a maioria dos jogadores que ultimamente passaram pelo São Paulo, se perder um gol, se não fizerem, já serão muito cobrados, né? Então, por essas e outras, acho que pode ser interessante sim a volta do André Silva, que se a gente pegar numa conversa de boteco, uma conversa de bar, você fala, pô, André Silva ou Tapia? Você fala, André Silva. E o Tapia tá fazendo os golzinhos. Acredito eu que o André Silva pode render de forma muito boa agora para esse novo São Paulo, né? Que não era um time para cair, que não era nada daquilo que o Crespo falou e que ele já voltou atrás por conta do chacoalhão que o Rafinha, quando chegou, deu, né? Um chacoalhão muito positivo. Galera, chega pra cá porque nós temos 2 novos reforços no time que já treinam com o Crespo e podem jogar a qualquer momento no time principal de São Paulo. Eu falo de Jorginho e Igor Felisberto, 2 jogadores que merecem, né? Inclusive, que fase, né? Que fase de jogadores da base, né? Que momento, não só dessa temporada, como da temporada passada. Com o Lucas Ferreira, Luca, que tá vindo jogar agora, né? O Luca não é dessa safra, o Luca é de uma safra antes. Lucas Ferreira, Matheus Alves e outros, né? Negruti, que já tá integrado ao elenco. Agora a gente já vê
Paulinho, que joga uma barbaridade, né? Um cara que joga demais. Tem o Igor Felisberto, tem o Jorginho e outros, né? Tem o Pedrinho Ferreira, tem o Matheus Ferreira, agora tem o Jorginho volante e o Igor Felisberto, lateral direito, com muito destaque. Aqui tem uma coisa muito interessante, né? Aqui talvez nós tenhamos uma concorrência simplesmente espetacular. São Paulo para de ser trouxa, né? O que fez com o Moreira, né? O Moreira que tem realmente um histórico de lesão, mas é um jogador muito interessante, tecnicamente falando. São Paulo precisa aproveitar isso. Nós estamos vendo o Crespo acertar. Um dos pouquíssimos acertos do Crespo é o que ele faz com a base, né? Ele chega e coloca o Mike no lugar do Cedric, e está certo. Não é só porque o Cedric é um jogador experiente, mais velho, que tem que jogar. O Cedric tá muito mal, tá enfrentando uma fase muito mal. Quando ele chegou, ele tava jogando bem, agora ele tá muito mal. Então eu acho que é de uma certa forma quase que unânime por parte da torcida do São Paulo o Mike no lugar do Cedric, e o Crespo tá fazendo isso. Isso é interessante, isso é bacana. E agora tem o Igor Felisberto também para aumentar essa concorrência e competitividade. Então tem que colocar todo mundo. Todo mundo. Mike não tá bem? Coloca o Igor Felisberto. Igor Felisberto não tá bem? Coloca o Cedric. Coloca todos e deixe quem está jogando melhor. O Mike e o Igor Felisberto têm uma grande chance desses caras estourarem mais cedo ou mais tarde. Vejo muito legal a subida do Igor Felisberto também, porque aumenta muito a competitividade e pode, né? O São Paulo pode daqui a pouquinho acertar demais com a lateral direita, que há muito não acerta, né? O Mike já pra mim já é um cara que é pra jogar, só que o Mike ele está começando a... Ele tem muita qualidade, mas o Mike ele tá muito novo ainda. Ele está se adaptando fisicamente ao futebol profissional e ele tem muito potencial e muita qualidade, né? Mas o Mike ainda falta alguma coisinha, acho que falta ainda um pouquinho mais de experiência. Mas já estou adorando ver o Mike ganhar muito espaço nisso aí, e o Igor Felisberto chega nessa toada aí, nessa situação também. E aí, galera, tem um reforço, acabou de chegar mais um reforço, já treina no CT, já está no CT fazendo os exames, já daqui a pouco estará disponível para jogar. É o Lucas Ramon, que felizmente veio. Então nós temos pelo menos 4 para jogar agora. Isso aumenta demais a competitividade e tem que fazer isso mesmo no time. Então nós temos Mike, Igor Felisberto, Cedric Soares e o Lucas Ramon chegando. Muito provavelmente, né, o Lucas Ramon vai receber as oportunidades, vai ter a chance de mostrar, vai ter a chance de dizer para que veio, né? E isso é muito bom, porque aí você tem um Mike que pode ser muito melhor que um Lucas Ramon na carreira. Vai ter que mostrar agora. O Lucas Ramon é um jogador que chega de uma certa forma mais preparado. Pegou o Mirassol, um time redondinho, que estava redondinho em 2026, em 2025 e continua redondinho para 2026. Então o Lucas Ramon é um cara que chega pronto. Olha o Danielzinho, a bola que tá jogando. É um baita de um jogador. Então o São Paulo, nesse momento, talvez nós tenhamos o que seja a melhor notícia dos últimos anos em relação à lateral direita, que é sim uma posição muito carente, não só para o São Paulo, mas para todos os clubes de futebol do mundo inteiro. Nível Brasil, todos. É uma posição difícil de acertar hoje. Então, para mim, o São Paulo acerta demais, e agora tem aí o Lucas Ramon, e o Crespo vai colocar esses caras para jogar, e nós esperamos melhorar demais o nível ali. Galera, Alisson continua, né, em um silêncio ensurdecedor. Acredito que aquele treino, né, que ele treina pra não, eu acho que, sei lá, talvez de uma forma humana, o Crespo acho que não vai relacioná-lo mais, e não tem mais que relacioná-lo. Chegou no momento em que nós temos que olhar futebol antigo, futebol das antigas. Pisou no outro CT, mas foi o Corinthians que errou, já pediu desculpa, não é culpa do jogador e tal. Galera, não interessa, pegou mal, nós não podemos, em um momento muito bom da chegada do Rafinha, do Harry Macis, melhorar o São Paulo melhorar valores, contratar jogadores. São Paulo melhorou, São Paulo está... Claro que é muito recente para falar, mas o São Paulo colocou a mão em grandes feridas e melhorou tudo. Nós temos que fazer uma análise fria que melhorou tudo no São Paulo. Nos livramos de Casares e Belmonte numa só.
Se livramos de vários outros também, mas tô falando dos principais. Algo que eu não acreditava que ia acontecer. Nos livramos do que tinha de pior. Aí o departamento médico em 2, 3 meses melhora muito também. Harry Macis parou de... olhou pro São Paulo, né? E parou de vender jogador a preço de banana. Rafinha chegou e deu uma cobrada, deu uma chegada no Crespo e nos jogadores. E tipo, como assim? Vocês não vão jogar o quê? Vocês não vão jogar por quê? Aqui é São Paulo. Então tudo melhorou. Tudo melhorou. A questão da cobrança do elenco e da comissão técnica, valores de jogadores, saiu aquela diretoria horrorosa, escrota, departamento médico. Nós não podemos. O Alisson, infelizmente, agora... esse cara, ele precisa servir de exemplo. Ele precisa servir de exemplo e não pode mais jogar no São Paulo. E o São Paulo precisa ser inteligente em relação a isso e usá-lo como moeda de troca. Ele tem um bom valor de mercado. Ele é um jogador experiente, ele é um jogador que ele tem um histórico com o São Paulo, ele tem uma história em outros clubes, ele é um cara que ele é um... Qual que é a posição do Alisson? Alguém sabe aí? Porque eu acompanho o São Paulo 24 horas por dia e não sei qual que é a posição do Alisson. Alguém sabe? É uma coisa que eu nunca vi. Então o São Paulo pode... Ele começou como ponta direita, jogava de atacante, ponta direita, depois ponta esquerda, depois virou meio atacante com o Rogério Ceni, depois virou meio que um segundo volante e com o Dorival jogou de primeiro volante. Eu nunca vi isso na história. Então o São Paulo pode trocar ele por qualquer jogador, né, do meio de campo à frente, digamos assim. Mas é esperado que o São Paulo o use como moeda de troca em um meio campista, que o São Paulo quer trazer agora. Tem vários nomes. Kevin Zenon, vários nomes que o São Paulo tá tentando agora pra trazer. Então que use esse cara como moeda de troca, porque assim, gente, tô falando isso da forma mais calma e mais tranquila possível, se é que isso é possível, né? Tô falando isso da forma mais tranquila possível, da forma mais, sabe, pensando bastante, olhando todos os lados da moeda, porque pra nós, São Paulinos, é difícil olhar o lado do cara, do Corinthians. Foi uma verdadeira bagunça. Né? E ele indo pro Corinthians lá, ele virou as costas realmente pra nós. Ele virou as costas e tipo assim, vou e que se dane, né? Que se dane. Foi isso. E o futebol, aí a galera vem falar assim, mas numa empresa o cara recebe, não recebe. Pô, ele recebeu uma proposta e tal. Tem tudo isso. O cara foi profissional. Tem tudo isso. Mas por que a gente ama tanto o futebol? Porque o futebol envolve outras coisas. Futebol envolve sentimento, paixão. Futebol não é só um contrato de prestação de serviço ou CLT, PJ. Você me pagou, eu combinei com você de você me pagar X, eu vou te entregar tal coisa pelo X que você me pagou. O futebol não é igual trabalhos normais, prestação de serviços ou contratos de empresa, seja PJ, pessoa... Não é. Futebol é diferente. Futebol tem essa marra, tem a paixão da torcida, tem a identificação de jogador. Não adianta a gente chegar aqui e olhar o futebol como se fosse uma empresa de logística. Você fez isso aqui, se você me enviasse o dinheiro até tal hora eu te entregaria. Não é assim. Não é simples assim. E é por isso que a gente tanto ama. Porque tem a paixão, o amor, o que o cara vai fazer, se ele vai entregar. Então nós não precisamos aceitar essa conduta do Alisson em um ambiente de futebol que mexe com amor, que mexe com o nosso São Paulo, com a nossa paixão. Não dá. Infelizmente não dá pra aceitar. Então, São Paulo precisa... Esse cara ainda tá aí. São Paulo precisa usar como moeda de troca. E não é pra faltar com humanidade com ele. Não é. É tipo assim, amigo, tchau, você não quis jogar aqui, então você não vai jogar nunca mais aqui. E outra, o Alisson não era ninguém, nunca foi ninguém antes do São Paulo. Antes daquela Copa do Brasil, porque só jogou bem aquela Copa do Brasil também. Com o Dorival, que é um fenômeno, diga-se de passagem, ganhou outro título com o Corinthians, né? Corinthians em frangalhos, o Dorival vai ganhar. É impressionante o trabalho desse Dorival Júnior. Então, o São Paulo precisa concluir rápido esse negócio do Alisson e usá-lo como moeda de troca, porque ele tem valor no mercado. Se Ranieri tem valor de mercado, Alisson também tem, né? Convenhamos. Galera, simplesmente espetacular o que esse Harry Macis está fazendo. Palmas. É tão simples, né? Era tanta mentira contada daquele Casares, né? Falando que, né, a forma como ele colocava o São Paulo no lixo, né? O São Paulo sendo destruído de dentro para fora de propósito. O Harry Macis só valorizou o Marcos Antônio. Perdão, gente. Na verdade, ele não valorizou, ele não fez nada. Quem se valorizou foi o Marcos Antônio jogando a bola que ele joga.
O Harry Macy só chegou e falou: não, ele tem um preço, se vocês quiserem, vocês paguem. São Paulo jogou um preço de forma interessante, os 25 milhões de euros, que dá aproximadamente os 156 milhões de reais. Só que o São Paulo, além de tudo, se blinda com a multa rescisória do Marcos Antônio. Vocês sabem de quanto que é? 600 milhões de reais. Então a conversa era: vocês querem conversar? Nós vamos começar a conversar com 25 milhões de euros. Agora, tudo, essa chance, essa condição que o São Paulo tem de torcer o nariz, né, de virar a cara pra todo mundo, principalmente pro Flamengo em relação ao Marcos Antônio, né? Falo Flamengo porque é o real interessado e tem muito dinheiro, é o clube mais rico da América do Sul, talvez, né? Do Brasil, com certeza. Acho que da América do Sul também, o time mais rico do continente, né? O Marcos Antônio tem essa multa de 600 milhões de reais, o que blinda o São Paulo para fazer a negociação que quiser. Então isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente vê agora, foi só não vender, né? Olha o que virou, olha o que viraram os valores do Marcos Antônio. Imagine se o São Paulo tivesse feito isso com todo mundo, com esse Alisson, com qualquer jogador, porque o Marcos Antônio, concordo que é o melhor, mas você faz com os garotos da base, você vende por muito mais do que vendeu. Tudo bem, não venderia jogadores igual o Marcos Antônio, né? Não venderia pelo valor que o São Paulo tá pedindo pelo Marcos Antônio, mas venderia por muito mais. Nós vimos jogadores saindo por 18 milhões de reais, 20 milhões, jogadores da base. Isso é um escárnio, isso é um verdadeiro absurdo. Mas agora, aparentemente, isso está acabando, ainda bem, né? Ainda bem. Galera, e aí fica essa coisa ainda do Flamengo ainda querer o Marcos Antônio, né? Agora, aparentemente as coisas estão esfriando, ainda bem. Ele muito provavelmente ficará no São Paulo. Flamengo já está cansado já e o São Paulo não. São Paulo está duríssimo na queda em relação ao Marcos Antônio, então o Flamengo sabe que vai ter que oferecer muita grana caso queira levar o Marcos Antônio para começar com 155 milhões de reais, né? 156 milhões de reais para começar a conversa. Então não é brincadeira não. Palmas, finalmente. Na verdade, a gente chegou numa condição em que quando os caras fazem o básico pelo São Paulo, a gente gosta, né? A gente aplaude. Porque o que o Rafinha tá fazendo, tudo bem, o Rafinha, nós devemos muita gratidão ao Rafinha, mas ele tá fazendo o trabalho dele. O Harry Macy tá fazendo o trabalho dele. E só de fazer o normal e saber aproveitar essa marca gigantesca, esse nome do São Paulo, a gente já fica tudo com o olho brilhando, né? Mas eles estão fazendo simples. É só não vender jogador a preço de banana. É só falar que o São Paulo, mesmo com todos os problemas, não vai entrar pra cair nos campeonatos. Difícil ganhar um brasileiro? Óbvio que é. Pra todo mundo, até pro Flamengo e pro Palmeiras, pro São Paulo ainda mais. Só que você não vai entrar pra cair. Então, o trabalho simples que eles fazem, né? O óbvio que é pra qualquer um fazer, a gente já fica orgulhosos pelo que estão fazendo, mas ainda bem, dá pra gente comemorar essa nova etapa do São Paulo, que tá simplesmente espetacular. Galera, Marcos Leonardo fechou com o Atlético de Madrid, né? Um verdadeiro escárnio, né? Ele não ter vindo pro São Paulo. Falam em algo em torno de 14 milhões de reais, né? Pelo empréstimo do falei Marcos Antônio? Marcos Leonardo, aquele nosso Marcos Leonardo que queria vir demais. Que o São Paulo conseguiu a liberação, era só pagar 14 milhões de reais pra ele jogar a Libertadores. São Paulo poderia ganhar com o nível de jogador que ele é. São Paulo poderia ganhar aquela Libertadores. É um verdadeiro escárnio, me dá nojo. Aí depois queria comprar o Juan Tressol de zagueiro, reserva por 26 milhões de reais, né? A diretoria tava brigando pra comprar. Só não comprou, talvez, porque teve um desgaste com o Rui Costa, o grande representante do São Paulo aí, que eu não gosto nem de falar o nome, em uma polêmica de um possível agenciamento com um parente dele. Então é pra vomitar, né? Não trazer o Marcos Leonardo e querer comprar um outro cara pelo dobro. Tudo bem que o Marcos Leonardo seria só um empréstimo, mas imagine o São Paulo ganhar uma Libertadores, tudo que não acontece. Agora tá aí, ó. O Marcos Leonardo tá cada vez mais distante de São Paulo e vai jogar lá no Atlético de Madrid com o Simeone, um dos maiores times do mundo hoje, né? Um time gigantesco, tem um embate ali com o Real Madrid e Barcelona o tempo inteiro, e Real Madrid e Barcelona sempre, né, são maiores que o Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid é um clube gigantesco e estará no radar dos grandes jogos do mundo, né? É inacreditável, né? E, gente, São Paulo continua na busca do mercado, né? Meia atacante, e aí a informação é do Nicola, Jorge Nicola. São Paulo tentou o Michael, outro golaço, né? São Paulo sempre tentou o Michael, isso tá muito certo, tem que tentar sempre mesmo o Michael, mas agora de novo, né? Ele fechou lá com
um clube árabe lá, fechou com um clube árabe, mas o São Paulo, o segundo Nicola, ele falou que o São Paulo tentou, o São Paulo e o Corinthians tentaram ele com o Flamengo, de forma muito assertiva, né? Pra mim ele tava bem desvalorizado lá no Flamengo, dessa forma como ele sai. Só que a informação que vem do Nicola é que os valores eram loucos, malucos, assim, em volta do salário, né? Não seria nenhum problema tirá-lo, mas falam que era em torno de algo em torno de 2 milhões de reais o salário. Fora luvas, bônus, aí realmente fica difícil, né? Realmente fica difícil. Poderia tentar uma grande investida pelo Michael? Poderia. Mas, quando veio a Arábia, ele escolheu, né, ir para esse caminho. Ele fala que ele é São Paulino, né? Ele fala que ele tem uma vontade de vir jogar no São Paulo. E o São Paulo sempre tenta o Michael. E, infelizmente, não conseguimos. Mas um acerto gigantesco para mim da diretoria. Tem que ir para cima de jogadores assim. Michael é um baita de um jogador. Ele é um baita de um atacante, né? Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Muito provavelmente venham reforços, mais reforços, né? Acabou de chegar o Lucas Ramon, Jorge da base, mas o São Paulo comprou. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou atualizando, trazendo sempre aqui. O vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.